Ainda não é o fim da luta, mas significa uma vitória na principal batalha, a existência da Ucrânia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O porta-voz das Forças Armadas Russas, Igor Konashenkov, fez na tarde desse dia 25 de março um grande comunicado ao povo russo e às tropas russas. A forma correta de entender esse comunicado é: pois é, deu ruim, nosso plano era derrubar o Zelensky rapidamente, falhou, tentamos remediar a coisa, mas conquistar todo esse território com um governo e forças armadas ucranianas funcionais é impossível. Nossas forças armadas não conseguem avançar mais nem 1 metro e nossa cadeia de comando está totalmente quebrada, ninguém mais obedece a ninguém. Nossa logística, que já era ruim o tempo todo, foi para o saco completamente com a destruição dos navios no porto de Berdyansk. Kherson, que foi a única cidade um pouquinho maior que conseguimos conquistar, em menos de um dia depois do início da contraofensiva ucraniana, já é novamente território contestado, com disputa em várias regiões da cidade. Sim, os ucranianos já estão dentro da cidade de Kherson, mas não é só isso. Estamos perdendo território em todos os lugares. Nenhum dos objetivos que tínhamos estabelecido foi conquistado. E a coisa só vai piorar daqui para frente porque a Rússia está quebrada economicamente. Entre 10 mil e 15 mil soldados russos morreram inutilmente nessa guerra absurda e a gente não tem como politicamente chamar mais soldados porque o apoio real a essa guerra é nulo na Rússia. Também não temos mais mísseis e equipamentos para continuar a guerra. Nossa expectativa, então, é que vamos botar nossa viola no saco e tentar pelo menos manter as áreas que já estavam sob nosso domínio antes, Donbás e a Crimeia, e rezar muito para conseguir manter isso, porque a essa altura do campeonato, se a gente conseguir manter Donbás e a Crimeia na mão da Rússia, já vai ser lucro. Vamos ver se juntando os pedaços do que sobrou das forças armadas russas na região leste, pelo menos não perdemos tudo. Lógico, apesar dessa ser a exata mensagem que eles passaram, eles não usaram exatamente esses termos. O comunicado, como esperado, foi cheio de informações sobre as muitas vitórias militares russas, como eles destruíram toda a capacidade militar ucraniana, desnazificaram o país e fizeram várias outras besteiras. Fizeram questão de dizer várias vezes que buscaram evitar alvos civis. O nosso exército não foi tão eficiente porque ele estava preocupado com os civis. Como eles são caridosos, invadiram o país, destruíram cidades inteiras, fizeram bombardeios que são criminosos, mas tentaram poupar civis, nas palavras deles. Aliás, repetiram tantas vezes essa parte no comunicado que só a culpa explica o número de vezes que repetiram essa mentira. Mas o ponto central foi que vão iniciar agora a fase 2 da guerra. Vão se concentrar na região leste do país, em Donbás, na região de Donetsk e Luhansk. Segundo eles, o interesse sempre foi proteger apenas essas duas regiões, mas que estrategicamente eles optaram no início da guerra por atacar toda a Ucrânia com a intenção de tornar as forças armadas ucranianas incapazes de apoiar a guerra contra a região separatista. Esse sempre foi o alvo deles. Pois é, a raposa e as uvas mandaram lembranças. Ou seja, eles não estão dizendo que não irão bombardear outras cidades, apenas que irão focar na região de Donbás. Lógico, vai ter infiltrado russo comprado por aí, reforçando que eles estão sendo sinceros, que o plano deles era esse desde o início, que Putin é um estrategista gênio, que ele está jogando um jogo de xadrez 18D, que o plano deles era este o tempo todo desde o início. De fato, eles atacaram o resto da Ucrânia toda, não com o objetivo de conquistar a Ucrânia e derrubar o governo, mas apenas para enfraquecer as forças armadas deles, para a disputa real que eles queriam mesmo, que era Donbás. Mas isso é obviamente falso. Putin é um burocrata parasita, idiota e retardado, como são todos os parasitas burocratas estatais. Primeiro, porque houve declarações do próprio Putin dizendo que, dada a resistência, a Ucrânia seria anexada, mas principalmente devido à questão econômica. Eles sabiam que uma nova guerra contra a Ucrânia, seja o país inteiro, seja apenas a região de Donbás, levaria a enormes sanções econômicas que seriam extremamente prejudiciais para a Rússia e para o seu parceiro econômico, a China. E ao contrário de infiltrados russos comprados que tem por aí, ou buchas de canhão que adoram guerra, mas não sabem como funciona uma máfia estatal,
tudo se resume à economia. Todas as guerras, todas as vitórias, todas as derrotas são, em última análise, uma questão econômica. Todo o resto, palavras de efeito, teorias malucas de Heartland ou eurasianismo, tudo isso é só desculpa que o pessoal usa para ter seus objetivos econômicos. Portanto, vendo a coisa pelo prisma econômico, o único objetivo e a única estratégia que justificariam as ações russas era a mudança de regime rápida na Ucrânia. Acharam que iriam entrar com um monte de tanques, o governo iria cair, eles rapidamente colocariam um fantoche russo lá, que iniciaria imediatamente negociações de paz. Lógico, numa guerra rápida desse tipo, nem daria tempo de colocar sanções econômicas e, depois de o regime trocado e as negociações de paz, que sentido faria sanções econômicas? A guerra já acabou. Essa é a única explicação lógica possível. Então, ao contrário de muito especialista militar que está dizendo por aí, sim, é possível saber exatamente o que o Putin queria e como ele pretendia obter isso. Sabemos agora, devido aos vazamentos do FSB, até o motivo pelo qual tudo isso deu errado, por que ele julgou mal a questão toda e achou que iria ganhar. Esqueçam bravatas eurasianistas, antinazistas e religiosas. É sempre a economia que importa. Eu suspeito fortemente, embora aqui tenha que deixar claro que é mera suspeita minha, que haviam outros agentes no Ocidente, particularmente partidos mais à esquerda, nominalmente Joe Biden, que entraram nessa em conluio com os russos. Esperavam que o final fosse esse mesmo, que Zelensky renunciasse e um regime pró-Rússia assumisse na Ucrânia, até para acabar de vez com qualquer investigação sobre o filho do Biden e seus negócios na Ucrânia. A questão é que a coisa desandou quando as forças armadas ucranianas não quiseram entrar nessa brincadeira. Elas não se desmancharam, quando Zelensky não saiu do Kiev, quando o povo ucraniano decidiu lutar. Nesse momento, todo mundo viu que haviam entrado em um buraco enorme. Todo o resto da esquerda globalista mundial pulou fora. Não é à toa que o Putin ficou acusando o Biden de traição. Biden estava juntinho nessa história no início, só que quando viu que deu errado, ele pulou fora do barco. O Putin não tinha como pular tão fácil. Muita gente pode falar assim também: cuidado, eles podem estar falando isso, mas na verdade vão fazer outra coisa, não vão abandonar a luta não, vão continuar lutando. Mas eu não acredito. Só quem não está acompanhando de fato o que está acontecendo lá acha isso, porque está claro que as forças russas estão desesperadas, estão perdendo terreno muito rápido nas contraofensivas ucranianas. Eu sempre fui um que até poucos dias atrás achava claramente que a Ucrânia estava resistindo bravamente, mas esperar uma vitória militar da Ucrânia seria querer demais. O máximo que se poderia esperar é estender essa guerra por tempo suficiente para sanções econômicas se tornarem asfixiantes para a Rússia. Mas desde que começaram essas contraofensivas há poucos dias atrás, vemos uma enorme quantidade de avanço pelos ucranianos. É muita coisa em pouco tempo. Uma derrota acachapante que só pode indicar o colapso completo das forças russas. Os generais russos estão falando isso de focar em Donbás simplesmente porque teriam que recuar de qualquer jeito e querem colocar a coisa como se fosse uma decisão consciente deles. Sempre tínhamos essa ideia desde o início. Vamos iniciar agora a segunda fase da ofensiva, que consiste em fugir de todas as batalhas que estamos perdendo e nos concentrar em manter o poder das áreas que a gente já dominava antes da guerra mesmo. Mas, se a minha visão estiver correta, essa retirada será tão desastrosa que será impossível manter a farsa de uma mudança de objetivos. Vai ficar cada vez mais claro nos próximos dias que estão levando mesmo um chute na bunda nessa guerra. O segundo maior poderio militar do mundo está sendo chutado na bunda pelo 33º, de forma humilhante. Os motivos para essa derrota já detalhamos em vários vídeos aqui. Corrupção nas forças militares russas, incompetência e corrupção nos serviços secretos russos, no FSB, Putin se cercando de um monte de homens sim que apenas concordavam com ele em tudo, mas o principal, uma guerra sem sentido contra um povo irmão dos russos, sem absolutamente nenhuma provocação externa. Não me venham com papo de OTAN, Estados Unidos ou o que quer que seja. Ninguém tinha colocado nenhuma
nenhuma arma na Ucrânia. Chega a ser engraçado algumas pessoas falando: ah, mas se a Rússia instalasse ogivas no México, os Estados Unidos reagiria. A questão é, nenhuma ogiva foi instalada na Ucrânia. A invasão foi totalmente não provocada. Clara iniciação de violência por parte da Rússia, que, felizmente, tudo indica, dessa vez deu errado para o agressor. No final, é importante notar, isso não acabou, está longe de acabar. Isso não quer dizer que a guerra chegou ao fim. Primeiro, porque é preciso ver como é que essa coisa vai acontecer de fato. Segundo, porque ainda tem que ver como é que vai ficar o corredor sul, a região de Mariupol e toda a costa do Mar de Azov. Terceiro, porque existe agora a possibilidade real da Ucrânia reaver a Crimeia e Donbás. E quarto, porque Putin ainda não caiu. Enquanto ele não cair, não há como descartar um ataque nuclear desesperado, que seria, infelizmente, o início da Terceira Guerra Mundial. No final das contas, eu suspeito, essa história vai mostrar como, cada vez mais, guerras são antieconômicas no mundo moderno. Não há absolutamente nenhuma vantagem, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, para esse tipo de coisa. Por mais que se conte com um monte de infiltrados russos pagos fazendo propaganda por aí. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!